queridos, a Bíblia diz: todo ser que tem fôlego. Ei, tem que ter fôlego para louvar o Senhor, queridos. Sabe, queridos, eu acho que quando o salmista falou isso, ele quis enfatizar o fôlego, sabe, amados? Nós usamos o nosso fôlego para respirar. É através da respiração que existe uma troca de gás que nos mantém vivos, que nos mantém o nosso corpo vivo. Mas sabe, queridos, quando você abre a sua boca para louvar, para adorar aquele que é digno, oh, amados, uma respiração no teu espírito entra, queridos. Uma nota no teu espírito entra, queridos. Uma devoção, uma consagração é despertada em você, porque você está adorando aquele que te deu o fôlego, não só o fôlego da vida, do teu corpo, mas do teu espírito, queridos. Sabe, amados, dá um aleluia, dá um glória a Deus, louva o Senhor, Ele é digno, Ele é digno. Oh, aleluia, 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 só Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno. Tu és santo, santo, santo. Obrigada, Senhor, porque esse Deus tão grande, esse Deus tão majestoso, esse Deus, meu Deus, tão infinito, oh, Pai, está dentro de nós. Obrigada, Deus, porque você decidiu tabernacular. Você decidiu, Pai, fazer do nosso corpo, do nosso espírito, o seu templo, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós adoramos a Ti nesta manhã, certos, ó Deus, de que a Tua palavra não volta vazia. Nós estamos aqui, Pai, atentos à voz do Teu Espírito, a tudo aquilo que o Senhor mesmo vai ministrar, Pai, nessa manhã. Nós devotamos, Pai, a Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Só existe um que é digno, Pai, que é o Senhor. Muito obrigada, Pai, pelas instruções, pelo ensino da Tua palavra que traz luz ao nosso entendimento. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, queridos. Graça e paz. Ok, obrigada, gente. Deixa eu beber uma aguinha. E aí, tudo bem? Amém. Então, queridos, estamos realmente encerrando nessa série de ministrações sobre conhecer o Senhor. E eu não sei você, mas eu fui ricamente edificada, né? Com essas ministrações, com esses estudos mesmo, né? A gente sabe, amados, que tudo da nossa vida, né, vai depender de quem é Deus para nós, né? A gente só pode ter intimidade com alguém que a gente conhece, e também a gente só pode receber de alguém que a gente conhece, né? E eu creio, queridos, que tudo na vida do Senhor para nós, né, do que Ele quer fazer através de nós, do que Ele quer dar para nós, do que Ele quer fazer para o corpo mesmo de Cristo, que é a igreja, vai depender exatamente do que a gente entende de que Ele é, né? Então a gente sabe, amados, que não é apenas uma questão de a gente saber que Deus existe, mas é a gente entender como Deus opera, como Deus se manifesta, né? O caráter mesmo descortinado diante dos nossos olhos, amém? E eu creio que esse mês, né, nós fomos mexidos pelo Senhor nessa perspectiva, né, nessa visão, e tem sido maravilhoso, glória a Deus. Então, amados, eu quero que você abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo 1,12. A gente vai começar com esse texto, 2 Timóteo 1,12. Aqui Paulo, né, ele já está, os historiadores dizem que essa aqui foi uma das últimas cartas que ele escreveu, e ele está aconselhando o jovem Timóteo, né? Timóteo era um jovem rapaz, né, que pastoreava a igreja de Éfeso, e ele estava encorajando Timóteo a algumas coisas, né? E tem muitos conselhos que ele dá para Timóteo, para encorajar mesmo Timóteo, né? Inclusive com a própria vida, com o próprio exemplo, Paulo fala para Timóteo. E aqui no versículo 12, né, do capítulo 1, ele diz assim: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, pois sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que Ele confiei até aquele dia. Essa aqui é a NVI. Tem algumas versões que dizem, pois sei que estou bem certo que Ele é poderoso, né? Pois eu estou bem certo que Ele é poderoso. E sabe, amados, essa convicção de Paulo me chamou a atenção, né? Quando eu estava lendo aqui, eu digo, ele não disse tão somente o que ele crê, o que ele confia, mas em quem ele crê, em quem ele confia.
E sabe, queridos, eu creio que para o jovem Timóteo, que estava passando por tantas situações na vida ministerial dele, ele precisava saber, ei, não é somente o que eu faço para o Senhor, não somente em relação à minha própria vida, aquilo que está dando certo, aquilo que não está dando tão certo, mas é em quem eu estou apoiado, é em quem está a minha fé, é em quem é esse Deus que eu posso confiar a minha vida até aquele dia que Ele vem me buscar. E sabe, queridos, eu creio que essa convicção é o que o Senhor deseja trazer ao nosso coração também. Se nós estivermos tão convictos em quem Deus é, nós saberemos o que crer, nós saberemos como andar, como falar, como nos portar aqui nessa terra. Amém, queridos? Até aquele dia que nós viremos nos encontrar pessoalmente com Ele. Amém, amados? Então, queridos, a gente sabe, queridos, que a Bíblia, né, ela é uma revelação progressiva de Deus. Deus, Ele vem se revelando desde o início, né, quando Ele criou o ser humano, e essa revelação é progressiva, ou seja, é aos poucos, né? Deus vem se revelando ao homem aos poucos. E a gente sabe, amados, que essa revelação mesmo, ela é dada pelo Espírito, né? O Espírito Santo em nós é que faz com que a verdade de Deus, ela seja estabelecida em nós. E quem Deus é, fique assimilado também em nós. Amém, queridos? Então, nós não assimilamos Deus por aquilo que a nossa mente entende, né? Ou por aquilo que as pessoas nos ensinaram, mas por causa do Espírito Santo, que testifica essa verdade que nós conhecemos. Amém? E aí, queridos, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 10, né? Por quê? Porque a gente entende, queridos, que o Evangelho, como eu falei para vocês, ele é uma revelação progressiva de Deus, né? Nós sabemos hoje, nós podemos adorar levantar as nossas mãos santas, adorar o Senhor, né? Tendo essa revelação dentro de nós de quem Ele é. Mas sabe, amados, que nem sempre foi assim. Houve um tempo, né, na antiga aliança, que as pessoas adoravam a Deus de maneira distante, né? Com intermediários que não era o Senhor Jesus, amém? Que eram as leis, que eram os sacrifícios de animais. Por quê? Porque as pessoas, elas tinham uma condição espiritual que não era compatível em ter uma comunhão pessoal com o Senhor. O Deus sempre foi o mesmo, Deus não mudou, Deus é o mesmo. Nós vimos semana passada que Deus é imutável, amém? Porém, queridos, a maneira de Deus operar com o homem aqui na terra foi mudando, né? Então, nós sabemos que na antiga aliança, as pessoas não tinham acesso ao Senhor como nós temos hoje, em adoração, em oração. Então era necessário os sacrifícios, era necessário a lei. Para quê? Para que o povo de alguma maneira, né, tivesse um benefício do Senhor. Amém? E a Bíblia diz, queridos, lá em Hebreus capítulo 10, aleluia, 10 versículo 1, o seguinte: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Então, olha só o que a Bíblia está falando, né? Quando a gente fala aqui de sombra, né? Eu não sei se você é desse tempo, mas eu sou, né? Não há muito tempo atrás, porque eu também não sou tão velha assim, mas existiu, queridos, uma época, os jovens não vão saber o que é isso, talvez procurem lá depois no Google, né? Porque existiu uma época, queridos, que a foto, ela não era no celular. A foto, queridos, que a gente tirava era numa máquina fotográfica, que a gente não conseguia ver a foto como ficou, então era pela fé. Do jeito que a gente tirava a foto, a gente tinha que aceitar a foto depois. Quem lembra disso aqui? Minha mãe, não é meu não. Então, queridos, mas se eu colocar assim através da luz, eu consigo enxergar uma pessoa em pé, consigo enxergar uma mesa. Mas sabe, queridos, que a sombra, ela não me diz o rosto dessa pessoa. Ela não me fala se o que tem na mesa é um bolo ou é um macarrão. Vocês entendem, amados? Então a sombra, ela não nos dá a realidade do que as coisas são de verdade. A sombra, ela é apenas um prenúncio daquilo que a foto vai ser revelada. Amém? Vocês entendem, queridos? E quando a Bíblia fala, amados, que a lei era apenas sombra, era mais ou menos assim. Era mais ou menos essa a ideia, é que Deus, Ele desejava se revelar ao homem de maneira mais pessoal, de maneira mais íntima, porém, pela condição do homem, não pela condição de Deus, pelo amor de Deus, não, era pela condição do próprio homem. O homem não conseguia se achegar ao Senhor, porque ele era morto espiritualmente. Então, somente depois do nascimento de Jesus, né, foi que as coisas, depois da ascensão de Jesus,
foi que nós podemos nascer de novo e agora sim receber o Espírito Santo dentro de nós e nos relacionar com Ele pessoalmente. Amém? Pessoalmente eu falo, não é pessoalmente fisicamente, né? Mas é intimamente, queridos. É sabendo quem Ele é dentro de nós. Amém, queridos? E aí, então, era pela fé mesmo essa foto, amados. Né? Se tivesse com o cabelo assanhado, ia com o cabelo assanhado. Às vezes, quando revelava a foto, você via lá, eita, ficou de olho fechado. Eita, mexeu na hora. Não dava para a gente mudar, né? Porque era apenas uma sombra, amados, né? Graças a Deus que a modernidade veio, né? E as coisas foram evoluindo. E a gente pode ver hoje a foto antes de ver como ficou, né? Apagar se não ficou boa, né? Mas nem sempre foi assim, queridos. E sabe, amados, Deus era visto assim, né? Então, por isso, queridos, que é tão importante a gente saber distinguir as alianças, né? Por quê? Porque, queridos, nós estamos debaixo de uma nova aliança. A Bíblia fala que é baseada em superiores promessas. Então, se Deus ele já derramou da sua graça, da sua misericórdia, lá na antiga aliança, baseada em leis, né, que regiam o povo. Para que a lei regia o povo? Para conduzir o povo a um entendimento. Eu não consigo me achegar a Deus pelos meus próprios méritos. Eu não consigo, é impossível, eu com a minha natureza, com a minha carne, com os meus sacrifícios, né, com a minha intenção, por melhor que seja, eu não faço nada de errado, eu não peco, eu não faço isso, mas é impossível eu me achegar a Deus e agradar a Deus pela sua santidade. Por quê? Pela condição espiritual, né? E agora, queridos, nós estamos nessa nova aliança, né, e nós já chegamos à finalidade da lei. Porque a Bíblia diz, queridos, que a lei, o objetivo dela era conduzir para Cristo. A Bíblia diz que a lei, ela serviu de aio, né? Ou seja, aio é um guia, né? A lei, ela guiava o povo nesse entendimento. Eu preciso de um resgatador. Eu preciso de um salvador. Eu preciso de um intermediário que me ligue a Deus. Eu preciso de um sacrifício perfeito, que eu não precise mais ficar sacrificando bois, ovelhas e touros, porque o sangue de animais não agrada ao Senhor, né? Então, esse entendimento, queridos, era o objetivo da lei. Amém? E aí, Deus, ele queria guiar o povo nesse entendimento. Por quê? Porque o Salvador viria, queridos. E as pessoas precisavam entender a sua condição espiritual para poder receber o Salvador. Esse livro aqui, queridos, Compreendendo o Caráter de Deus, do Jânio César, a Fernanda falou aqui na direção do culto, ele tem um exemplo maravilhoso, né, que ele fala assim, a lei não é só uma narrativa do que Deus fez para se revelar, mas é uma narrativa do que Deus fez para revelar o homem a si mesmo. Então, a lei, amados, ela não tinha o objetivo de revelar Deus. Ela tinha o objetivo de revelar o homem a si mesmo, para que o homem entendesse a sua necessidade de um Salvador. Amém? Amém? E aí, amados, a Bíblia diz que a lei, né, ela servia de recordação anual. Isso está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 3, diz assim, ó, contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Então, cada vez que o sumo sacerdote ia lá, uma vez ao ano, e sacrificava, né, o animal pelo povo, a Bíblia está dizendo que isso aqui era apenas uma recordação. Ou seja, era algo que eles faziam para ser lembrados da condição espiritual deles, para ser lembrados do pecado deles. Amém? Agora a gente vai ver daqui a pouquinho que a realidade hoje é Cristo, queridos. Hoje a realidade nossa é Cristo. Nós não vivemos mais pelos nossos méritos, pelas nossas próprias pensamentos, a nossa própria justiça. Não, queridos, hoje a nossa realidade é Cristo. Ele é aqui a realidade do Evangelho. Amém? A gente vai ver daqui a pouquinho melhor sobre isso. E aí, amados, esse livro aqui do Jânio César, ele nos dá um exemplo muito legal, assim, que eu achei bem didático falar aqui, que é falando sobre o cartão de crédito. Ele diz assim, a lei era semelhante a alguém que tem um cartão de crédito com a fatura muito alta e não consegue pagar aquela fatura. Então, ele recorre ao pagamento mínimo por mês. E ele faz aquele pagamento mínimo, para quê? Para continuar podendo usar o cartão de crédito. Mas essa dívida está diminuindo, essa dívida está sendo paga, ele apenas encontrou um meio de viver, de conviver com aquela dívida. E é Cristo.
A gente não conseguia, queridos, agradar, quitar a nossa dívida com o Senhor, porque Ele é totalmente santo. Ele é totalmente bom, nele não há dolo, nele não há pecado algum. Como é que eu poderia, com a minha cara lisa, chegar diante dele e dizer, está tudo pago, Pai? Não existe isso, queridos. Realmente não existe. Então era necessário que o próprio Deus viesse e pagasse esse preço por amor a mim e a você. Querido, Jânio César fala, ele fala assim, ó, que Deus estabeleceu o juízo. Para quê? Para que o pecado do homem fosse aplacado. Porque, queridos, a Bíblia diz que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Deus, ele nunca quis virar as costas para o homem. Deus nunca quis, pelo contrário, sempre com misericórdia ainda atrás do homem, né? Reconciliando, né, ele com ele, o homem com ele mesmo. Mas, amados, a Bíblia diz que o juízo de Deus é sobre o pecado. Deus realmente, ele quando enviou Jesus, foi com esse objetivo de eliminar o poder do pecado da humanidade. E aí ele diz assim, Deus estabeleceu o juízo e ele mesmo veio cumprir o juízo que ele estabeleceu. Então, queridos, que amor é esse? Sabe, amados, que amor, que misericórdia tão grande é essa? Ele sabia da nossa condição espiritual e viu, não há nada que eles possam fazer, mas eu os amo tanto, eu os quero tanto, que eu vou lá, eu vou pagar o preço no lugar deles. Sabe, queridos, esse Deus é maravilhoso. Ele merece, queridos, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa entrega, a nossa consagração. E eu creio, queridos, que quanto mais a gente... Glória a Deus, até o microfone bugou, tá vendo? Deus é bom. Então, amados, eu só queria fazer uma ressalva sobre a lei, porque a gente diz assim, não vivo mais no tempo da lei, né? Da lei mosaica, amém, queridos? Hoje nós vivemos debaixo de uma lei que chama do Espírito e da vida. A Bíblia diz, queridos, que nós fomos livres da lei, do pecado e da morte, para vivermos a lei do Espírito e da vida. Então, queridos, não estamos sem lei. Não vivemos sem lei, alheios, fazendo a nossa própria vontade. Não é isso. Nós apenas, amados, o propósito da lei mudou, né? Se antes as pessoas tinham que cumprir leis, cumprir preceitos, cumprir regulamentos para poder, de alguma maneira, ter o benefício do Senhor, hoje é o contrário. Nós recebemos o benefício do Senhor simplesmente por crermos, amados. E agora sim nós estamos aptos a cumprir a lei, a andar na lei dele. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, esse livro também, né, o último exemplo que eu vou dar sobre isso, é que, assim, sobre o juízo de Deus que tantas pessoas falam, né? A Bíblia diz, queridos, esse livro diz, ele dá um exemplo de uma juíza, né, que ela era lá de uma cidade que eu não lembro qual é, e ela foi fazer é júri que chama, um tribunal, né, um julgamento lá de alguém. E quando ela chegou para estar diante do réu, ela viu que o réu era amigo de infância dela. E aí ela olhou para ele assim, ela ficou sem saber se era, se não era. Eu sei que depois ela confirmou que de fato era ele. E sabe, queridos, que o livro fala, né? Mesmo ela sabendo que aquele rapaz era amigo dela, mesmo ela sabendo que aquele rapaz era amado por ela, que ela queria o tanto bem dele, mas ela tinha que aplicar a lei. Por quê? Porque a lei é justa, queridos. A lei, ela mostra o que a gente fez de errado. A lei, o poder dela é esse, é mostrar ao homem o que ele fez, mostrar ao homem a sua condição, né? E aí ela disse que aquele rapaz teve que ser condenado. Por quê? Porque ele pagou por aquilo, né? Agora, o juiz, queridos, ele não é parcial, né? O juiz, ele precisa ser imparcial e assim foi com essa amiga desse réu. E, queridos, Deus sempre foi o mesmo, né? Como eu falei. E por que as pessoas têm essa distinção, né? Muitas pessoas têm uma distorção sobre a imagem de Deus, porque tem um exemplo também que eu ouvi essa semana, que ele fala assim, imagina um grande aquário, né? Um grande aquário cheio de peixes. E o homem que cuida desse aquário, né, tá lá todo dia indo lá cuidar dos peixes, alimentar os peixes, né, trocar água, fazer o bem para esses peixes. Só que o peixe é tão pequenininho e ele se assusta ao ver o homem grande.
Porque o vidro, né, que o peixe está, ele distorce. Quando ele vê o homem de fora, a imagem fica distorcida, ele vê grande e ele se afasta, vai para o outro lado do aquário, né? E ele diz assim era, queridos, Deus com a gente. Deus, ele sempre foi o mesmo, tão grande, tão majestoso, né? Mas quando ele ia se achegar ao homem, o homem, por não conhecer o seu caráter, o homem se afastava dele. E aí esse homem que cuidava desses peixes pensou, a única maneira desse peixe entender quem eu sou é eu me fazendo um peixe. E aí conta a história que esse homem se fez um peixe e entrou no aquário. E sabe, queridos, isso a Bíblia nos conta, né, que Deus, por tanto nos amar, Ele enviou o seu único filho para entrar no nosso aquário, queridos. Então, Jesus, amados, Ele é o Deus que se fez carne para nos apresentar quem Deus é. Queridos, se não fosse dessa maneira, nós não poderíamos entender quem é Deus. Não poderíamos entender quem é Deus, amados, com base no que outras pessoas dizem. Porque as distorções estão muito gritantes, né? Mas Deus, queridos, Ele se fez carne para entrar no meio e no seu lugar, para nos apresentar o que é e como é ser Deus. Amém? Oh, glória a Deus. E aí vamos agora para a realidade, né? A nossa realidade, a nova criação, a nova aliança. Colossenses 2:17. Aleluia. Colossenses capítulo 2, versículo 17. A Bíblia diz: estas coisas, como eu falei, são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, queridos, se a lei, né, se a antiga aliança era uma sombra, agora, Paulo fala bem claro aqui, Cristo é a realidade. Queridos, Jesus é Deus em ação. Se você quer conhecer quem Deus é, você olha para Jesus. Jesus é o intérprete de Deus. Esse livro também fala muito isso. Jesus é o intérprete de Deus. Jesus é a face de Deus. Jesus é Deus em carne. Amém? Então, amado, Jesus é Deus coberto de pele. Deus estabeleceu assim, né? Então, o que Deus faz, Jesus faz. O que Deus não faz, Jesus não fez. Enquanto esteve aqui nessa terra, Jesus, ele fez o bem, ele curou, andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, queridos, o mesmo caráter de Deus que Deus sempre teve, agora em Cristo é revelado. A Bíblia diz, queridos, que Jesus é a imagem exata do ser de Deus, que em Jesus habita corporalmente toda a divindade. Amém? Então, amados, abra sua Bíblia aí em João capítulo 14, versículo 9. Aleluia. João 14, 9. Glória a Deus. Talvez para alguns esse tema seja um pouquinho novo, né? E você pode procurar, né, conhecer mais aí. Estamos aqui para ajudar você também. E também livros, queridos. Esse caminho de estudar livros realmente ajuda muito, porque são revelações que outros homens já tiveram e a gente já pega mastigadinho, né? Então é maravilhoso, nos faz crescer bastante. Então, João 14, versículo 7, diz assim. Vamos ler a partir do 5, né? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E aí Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Respondeu Jesus: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então aqui, queridos, Jesus está chamando a atenção de Filipe, né, dos discípulos, dizendo assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. Jesus não diz ninguém vai ao Pai, ele diz ninguém vem, dizendo que ele e o Pai são um. E aí ele diz: Filipe, vocês estão há tanto tempo comigo e vocês ainda não sabem que eu e o Pai somos um, que o Pai está em mim. E aí ele continua dizendo: as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Então, amados, ele está dizendo aqui, olha, o Pai que me enviou, ele está realizando a obra dele em mim.
Então, a obra de Deus, a obra que Deus deseja que a humanidade veja, agora está em mim. Ele está realizando essa obra em mim. Jesus está dizendo aqui, olha, eu não estou fazendo aqui as coisas por minha própria conta, pelos meus próprios pensamentos, não. Existe um Pai lá no céu que está fazendo a obra dele em mim. Amém, amados? Então, queridos, Deus se revelou mesmo em Jesus. Amém? E aí eu pergunto a você, o que foi que Jesus fez enquanto esteve aqui? Né? Enquanto esteve aqui na terra, o que foi que ele fez? Porque, queridos, nós precisamos colocar Jesus no centro. Jesus, ele é a realidade da nova criação. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o Rei das nações. Queridos, em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso é muito profundo, queridos. Porque o Deus que nunca foi visto no Antigo Testamento por homens e mulheres de Deus, baseados em uma aliança. Eles não conseguiram ver Deus, mas, queridos, Deus, ele se fez carne para que nós pudéssemos vê-lo, para que nós pudéssemos ouvi-lo, para que nós pudéssemos entendê-lo. Sabe, queridos, se não fosse dessa maneira, não conseguiríamos conhecer quem Deus é. Mas existiu um homem que se fez, um Deus que se fez carne. Amém? E por que, queridos, que eu estou falando tanto sobre isso? Por que é tão importante a gente andar consciente dessa realidade, da aliança da qual estamos inseridos? Porque, como eu tenho falado, queridos, é por causa dessa confusão, né, que muitos fazem da antiga e da nova aliança, né, que vem as distorções do caráter de Deus. Porque pessoas podem querer pegar, queridos, textos isolados da palavra para justificar algo do caráter de Deus, algo do que Deus fez, da mão que pesou, do Deus que feriu. Amados, a realidade agora você já aprendeu. Era sombra. Antes era sombra. Amém? E ninguém consegue, queridos, ver algo nitidamente através de uma sombra. Agora, uma vez que Cristo veio revelar o caráter do Pai, aí sim, aí o meu referencial é Cristo. É Deus em carne, é o Deus encarnado. Amém? Eita, queridos, glória a Deus. Deus é muito bom. Oh, glória. Mateus capítulo 16. Aleluia. Aqui é o próprio Jesus falando, Mateus capítulo 16. Aleluia, 16, versículo 13, a Bíblia diz, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Então, veja aqui Jesus perguntando, quem os outros dizem? Quem vocês estão ouvindo que Jesus é? O que é que vocês estão ouvindo por aí que Jesus é? Que o Filho do Homem é? E aí eles respondem dizendo, bem, alguns dizem que é João Batista. Outros dizem que é Elias. E ainda outros, Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus diz assim, e vocês? E vocês? Quem dizem que eu sou? Quem dizem que o Filho do Homem é? Quem dizem que eu sou? Agora ele fala eu. E aí Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Oh, glória a Deus. Então, querido, Jesus está dizendo assim, olha, existem muitas pessoas que têm uma ideia. E as ideias, elas são as mais diversas. Eles estão dizendo, uns dizem que é João Batista, engraçado que João Batista já tinha morrido nessa época, né? Mas alguns dizem que ele é João Batista, outros que é um dos profetas, outros que é Elias. E eles, amados, e Jesus queria saber, mas e vocês? Vocês estão indo com eles? A convicção que vocês têm de quem eu sou é com base no que vocês ouvem deles, porque eu quero saber o que vocês acham de mim. E nessa hora, queridos, eles têm a oportunidade de receber a revelação do próprio Deus, o eu sou. Porque ele diz, quem vocês dizem que eu sou? Oh, queridos, meu Deus do céu. Esse eu sou, queridos, como Moisés, né, quando ele recebeu do Senhor o chamado lá na sarça ardente, Moisés diz assim, Senhor, qual é o teu nome para eu falar para os egípcios e para o povo de Israel? Que Deus é que está me enviando? Como é o seu nome? E aí ele diz, diga que o eu sou lhe enviou. Ei, amados, como ele ia explicar tudo que ele é? Ô Moisés, diga lá, eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que está presente, eu sou o Deus que sara, eu sou o Deus que provê, eu sou a minha bandeira, eu sou... Amados, ele ia passar até hoje falando quem ele é.
Mas ele resume dizendo, eu sou te enviou. Eu sou, queridos, olha, ele é o Jeová Chamar. Sabe, Jeová Chamar é o Jeová Deus está aqui. Queridos, a Bíblia diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Essa palavra chamar, amados, Jeová Chamar, ela dá a ideia não somente da onipresença de Deus estar em todo lugar, mas Deus está com você aqui, onde você está. Oh, queridos, ele é o Jeová Chamar, queridos. Ele é o Jeová Jireh. Ele é o Deus que tudo provê. Sabe, amados, quando nós entendemos que Ele é, nós podemos receber o que Ele quer dar. Nós podemos também dar a Ele o que Ele nos pede. Porque Ele é o Jeová Jireh, amados. Porque Ele é o Jeová Jireh, você sabe que nunca vai lhe faltar. Também alegria, também paz, também provisão em todas as áreas. Também as suas finanças, sua saúde, tudo indo bem, queridos. Por quê? Porque você é provido por Ele. Porque você é provido pelo próprio Deus, que é o nome dEle, é Jireh. Amém, queridos? Oh, amados, Ele também é o Jeová Nissi. Sabe o que é o Jeová Nissi? O Senhor é a minha bandeira. Queridos, essa palavra, né, ela é explicada biblicamente, esse livro fala muito sobre isso também. E ele diz assim, quando os exércitos iam lutar, né, eles primeiro mandavam o estandarte. Eles não iam de peito aberto. Eles mandavam a bandeira, eles colocavam a bandeira, fincavam a bandeira lá e saía. E aí, quando o exército inimigo chegava lá, dizia, meu Deus, essa é a bandeira que a gente vai lutar. É contra esse povo que a gente vai lutar. E, queridos, muitos deles retrocediam, sem nem ter lutado. Por quê? Porque sabiam, queridos, que aquela bandeira representava o poder do Deus que aquele exército carregava. Oh, queridos, e Ele é o nosso Jeová Nissi. Sabe, queridos, onde você está, onde você vai, marque seu território. Diga, Satanás, aqui não. Aqui tem uma bandeira. A minha casa tem uma bandeira. A minha igreja tem uma bandeira. O meu corpo físico tem uma bandeira. Aleluia. Sabe, queridos, se aproprie do caráter dele, amados. Se a caráter, ele é o Jeová Nissi. Ele é o Jeová Tsidkenu, se é assim que fala. Ele é a nossa justiça, queridos. A Bíblia diz que Ele mesmo sem ter pecado, Ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos justiça dEle. Ele é justo. Ele é tão justo que Ele não quis que a gente continuasse nas mãos de um ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Ele é tão justo que Ele nos resgatou, para que a gente pudesse viver a realidade de quem Ele é, do jeito que Ele planejou para nós, desde a fundação do mundo. Ei, queridos, esse é o nosso Deus, amados. Sabe, quando você entende quem é esse Deus, fica fácil você se render a Ele. Fica fácil, queridos, você orar. Fica fácil você ser intrépido. Fica fácil, por quê? Porque eu sou intrépida, porque eu sou ousada? Não, queridos. É porque nós sabemos o poder que Ele tem. O poder do nome. Amados, o nome de Jesus é permissão para a gente viver como Ele aqui nessa terra. O nome de Jesus não é uma expressão, um jargão, não, em nome de Jesus. Não, amados. Nós falamos o nome de Jesus porque representamos Ele aqui nessa terra. Porque Ele nos delegou autoridade para usar o nome dEle, para fazer a obra dEle aqui. Oh, queridos, glória a Deus. Eu esqueci dos outros Jeová, mas você vai lembrar depois aí. Jeová Shalom. Ei, queridos, Ele é o nosso Jeová Shalom, Ele é a nossa paz. A paz que Jesus veio nos trazer não é apenas, queridos, uma ausência de guerra, de problema, não. Mas é a presença de alguém, é a presença dEle, é a presença dEle na minha e na sua vida, que faz com que nada falte e nada seja quebrado. Nada faltando, nada quebrado, esse é o conceito de Shalom. Oh, queridos, esse é o nosso Deus, amados. Esse é o nosso Deus, o Deus presente, o Deus que se importa, o Deus que é tão com você, que você e Ele são um. A Bíblia diz, aquele que se une com o Senhor, se torna um só espírito com Ele. O louvor pode subir. Se torna um só espírito com Ele. E sabe, queridos, quando eu estava meditando nesse versículo, me subiu assim uma lembrança de um tempo que a internet lá de casa era discada. Eu não lembro não sei se você viveu isso, né? Mas lá em casa a gente tinha a internet que era discada. A gente colocava um fio, ligava no modem, no CPU, né? E fazia um barulho enorme, né? Ficava 5 minutos fazendo essa conexão. E aí depois você ia lá, usava o MSN, o Orkut, isso é para as antigas, né? E aí você usava o que você queria
E depois o meu pai dizia, desconecte para não gastar a internet. Aí você ia lá e desconectava a internet. E quando você precisava da internet, você ia lá, colocava o negócio, discava. Aí você ficava nessa, queridos. E sabe, amados, o Espírito Santo me urrando, está prostituindo o templo do Senhor. E, queridos, eu não estou entrando aqui na imoralidade apenas. Mas, amados, tudo aquilo que tenta roubar, sabe, a nossa devoção, a nossa adoração, a nossa sincera entrega a Deus. Sabe, queridos, nós não estamos conectando com o Senhor e depois saímos dessa presença e fazemos o que queremos. Não, queridos, esse caráter dele, ele está estampado no meu e no seu coração, na minha e na sua decisão de viver todos os dias. Aleluia! Nós não nos conectamos e é gostoso, é um momento muito bom e depois saímos. Não, queridos. Não, você e ele são um. Nós somos um com ele, amados. Amém? Eu creio, queridos, que tinha outras coisas para falar, mas eu creio que é isso que o Senhor tinha para essa manhã, né? E eu queria mesmo, amados, sabe, instigar você a buscar o Senhor por quem ele é. Sabe, queridos, que muitas vezes você não vai ter as coisas que você quer no momento que você quer. Mas você tem Deus em todos os momentos. Muitas vezes, amados, as coisas podem não caminhar bem em alguma área da sua vida. E isso pode querer fazer você... Que Deus é esse? Cadê Deus? Onde está Deus? Deixa eu falar para você. Deus não oscila, queridos. Deus não muda de ideia. Deus não retrocede com a decisão de nos abençoar. A Bíblia diz lá em Efésios que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Então, queridos, o que vai fazer com que você viva todos os dias baseado nessa palavra é a convicção de quem Deus é para você. Queridos, adore ao Senhor não pelo que Ele dá, mas por quem Ele é. Se você adorar o Senhor por quem Ele é, você nunca vai deixar de adorá-lo. Quando você estiver, amados, nos seus momentos em casa, na igreja, queridos, não se desconecta do caráter dele. Quando você não quiser louvar, adorar, ler a Bíblia, orar, pensa que Ele é o Jeová Shalom. Pensa que você tem saúde divina porque Ele é o Senhor Jeová Rafá. Oh, queridos, glória a Deus. Ele é o teu Jeová Rafá, Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que cura, Ele não coloca doença, Ele tira a doença, amados. Sabe, o nome de Jesus não veio para pesar a mão, para destruir. Ele veio colocar a mão para erguer, para puxar daquela situação que aqueles homens estavam. Glória a Deus. Você pode se levantar, queridos, vamos adorar um pouco. Um pouco aqui, amém? Mas a adoração é a sua vida, amém? Então a gente vai adorar um pouquinho, porque o nosso tempo aqui é pequeno. Mas a adoração, amados, é a sua realidade. Você vive para manifestar a glória do Senhor. Queridos, esse mundo tem muitas coisas erradas, o caos tem se levantado. E sabe, queridos, que a Bíblia diz, né? O pastor pregou sobre isso no domingo à noite. Aquele cego de nascença foi curado por Jesus. E os discípulos perguntaram, Jesus, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse assim? E Jesus disse, para que se manifeste a glória de Deus. E o pastor mencionou dizendo assim, já que o diabo fez, já que o diabo lançou isso, já que o diabo fez essa situação, Jesus vem para resolver. Não foi assim na vida de Jó, amados. Não foi assim na vida de Jó. Tantos falam, Deus tirou, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Tantos falam, ele fez a ferida e ele mesmo a ligará. Mas sabe, queridos, no final lá, Jó diz, eu vou colocar a mão na minha boca, porque eu falei muita coisa sem entendimento. Ele mesmo, queridos, vai admitir, eu me arrependo no pó e na cinza. O arrependimento mais genuíno, mais contínuo que ele poderia ter. Ele se debruçou diante de Deus e disse, eu me arrependo, porque eu falei sem entendimento. Eu falei de coisas que eu achava. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar o que os outros dizem que Deus é para você. Mas agora os meus olhos te veem. Agora chegou uma convicção no meu coração de quem você é, Deus. E a Bíblia diz, queridos, que Deus se fez Deus na vida de Jó. A Bíblia diz, amados, que Deus deu o dobro de tudo que Jó tinha. Então, amados, não venha me dizer que Jó é o pobre coitadinho, não. Ele é um homem que foi próspero, abençoado. Ele é um homem, queridos, que Deus mudou a sorte dele. Ele é um homem que o Satanás aprontou com ele. Mas Deus se mostrou Deus na vida dele. E restituiu, restaurou muito mais do que ele tinha antes. Dando filhos também para ele. E morreu em ditosa velhice. A Bíblia diz, último versículo de Jó. Morreu farto de dias. Não morreu com chagas malignas como Satanás lançou sobre ele.
Então, queridos, eu quero convidar você a adorar o Senhor. Sabe, adore a Ele pelo que Ele é. Quando você estiver fechando seus olhos, levantando suas mãos, sabe, amados, tenta lembrar dos atributos dEle. Tenta ver Ele, sabe, queridos? Tenta ver Ele lá no trono dEle, sentado, e anjos ao redor, os anciãos, tirando suas coroas e dizendo: digno, santo, santo, santo. Sabe, amados, adore a Ele. Enquanto você adora, Ele vai falar coisas ao seu coração. Ele vai compartilhar de coisas com você. Você vai receber a força dEle, o refrigério dEle, porque é Ele com você, queridos. Você não depende de pessoas para isso. A gente está aqui como um corpo de Cristo, mas sabe, queridos, que é importante que você mesmo faça isso com você. Você se levante, você se erga, você medite na grandeza de Deus. E você mesmo, amados, é possível que você mesmo saia de situações danosas que porventura tenham acontecido na sua vida. Porque você sabe do caráter dele. Porque você joga fora aquilo que tá chegando, que você sabe que não é dele. Aleluia! Vamos adorar a Deus. És perfeito, onipotente Deus, soberano, Deus imutável. És perfeito, tu és santo, santo, perfeito em seus caminhos, justo Pai amoroso, a sua voz posso ouvir, o poder da tua palavra, justo Deus, Pai amoroso, a sua voz posso ouvir, o poder da tua palavra. Aleluia. Aleluia. Nós te damos graças, Pai, pela tua palavra. Te damos graças, ó Deus, porque o seu caráter, Pai, foi ensinado, foi visto, foi assimilado. Obrigada, Pai, porque o Senhor é suficiente para nós. Não existe Deus algum como o Senhor. Tu estás assentado, Pai, num trono muito acima de todos os deuses. O teu poder, Pai, é o que é o maior dessa terra. Não há páreo para o Senhor. Não há páreo, Pai, para ti, em poder, em majestade, em glória. Pai, nós nos rendemos a ti, Pai. Nós nos consagramos, Pai, a ti. Porque sabemos, ó Deus, que tantas coisas, Pai, nós precisamos privilegiar, Pai, priorizar esse entendimento. Nós queremos, Pai, abrir mão de toda a tradição humana, de todo sentimento, de todo pensamento filosófico que não nos apresenta quem Deus é. Nós queremos abrir mão, nós queremos trocar, Pai, os pensamentos humanos, os nossos pensamentos pelos teus pensamentos. Nós queremos, Pai, te deixar os nossos achismos, deixar as nossas próprias percepções de quem o Senhor é, para abraçar a tua palavra, para abraçar do teu caráter, que o Senhor mesmo, Espírito Santo, fala ao nosso coração. Obrigada, Pai, por esse tempo. Nós louvamos a ti, eu declaro, Pai, em nome de Jesus, um tempo onde nós desfrutaremos, Pai, de um relacionamento com o Senhor, mais ainda íntimo, mais saudável, Pai, sem ruídos, sem incredulidade. Pai, eu declaro que as nossas orações, elas serão mais diretas a ti, porque nós sabemos do teu caráter.
Nós não precisamos, Pai, convencer ao Senhor de nada, porque o Senhor mesmo tem a vontade perfeita para nós. Oh, Pai, obrigada, Pai, por palavras certas nas nossas bocas. Obrigada, Pai, por palavras como espada, palavras certeiras. Obrigada pela palavra, Pai, fazendo a divisão em nós daquilo que é profano, daquilo que é do Senhor. Obrigada pela Tua palavra, Pai, trazendo o corte nas nossas vidas daquilo que o Senhor deseja que nós caminhemos e abandonar aquilo que nós não podemos mais caminhar. Obrigada, Pai, pela Tua palavra agindo de maneira poderosa e eficaz na nossa vida. E nós temos, Pai, tanta alegria e fé em crer no Senhor. A Sua palavra nos fala, Pai, em alegria em crer. E eu creio, Pai, na gente sendo envolvido por essa alegria. Uma alegria que crê, Pai. O crer que nos faz ser alegres. Oh, Pai, nós adoramos ao Teu nome, Jesus. Oh, Jesus, quem seria como o Senhor? Quem poderia, Pai, ser tão fiel a Ti como o Senhor, ao ponto de se entregar por amor a nós? Obrigada, Rei dos Reis. Obrigada, você tem a história nas suas mãos, o tempo está em suas mãos. Obrigada porque isso faz a gente descansar tão somente em Ti. Nós não vamos, Pai, colocar os nossos olhares nas circunstâncias externas. Tantas coisas acontecem ao nosso redor, tantos noticiários, Pai. Tantas manchetes, tantos perfis, tantas opiniões. Querem fazer, Pai, com que a nossa visão esteja nisso. Mas não, Pai, a nossa visão não está nessas coisas. Como diz Paulo, a nossa vida não está aqui. Seríamos os mais infelizes de todos os homens, Pai, se a nossa vida se resumisse a isso aqui. Mas obrigada porque até aqui nos ajudou o Senhor. E até aqui o Senhor se manifesta como o seu caráter bom, amoroso, curador, fiel, provedor. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor não muda, o Senhor não oscila. Obrigada, Pai, porque eu sei que essa convicção do Teu caráter nos fará ter uma constância na nossa vida cristã. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu quero saber se tem alguém aqui nessa manhã que nunca confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que aquele que crê com o seu coração e confessar com a sua boca a respeito de Jesus será salvo. E você entra no novo nascimento e você tem acesso às coisas de Deus. E você pode desfrutar dessa relação de pai com filho. Eu quero saber se você está aqui, que você nunca fez essa decisão. Você levante sua mão. Todos são crentes, glória a Deus. Alguém que está aqui nunca foi batizado pelo Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, o revestimento de poder, queridos, que te capacita a ir além, a fazer coisas em Deus que você não poderia fazer pela sua própria força, mas por causa do poder que você carrega. Ele vai te revestir desse poder e você vai poder ir além. Alguém deseja o batismo no Espírito Santo? Não, glória a Deus. Alguém deseja receber oração por cura? Alguém está com um diagnóstico de doença, alguma enfermidade? Você está com alguma dor no momento, algum mal-estar, deseja receber oração? Se você está nessa situação, vem aqui. Todos sarados, todos com a consciência do Jeová Rafá. Glória a Deus, amém.